Bom dia, meu nome é Edson Luiz Laisman, eu sou professor da UniOeste do campus de Cascavel e recebi um convite de participar dessa live hoje às 10h30 na SIC. Eu agradeço aí ao Jean, agradeço à diretoria da SIC pelo convite. Muito bem, essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 9 de novembro de 2020, e o assunto que nos traz aqui, o que o Brasil precisa para ter um 2021 estável e equilibrado. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o professor de Finanças no mestrado e graduação de Administração na UniOeste em Cascavel. Ele é doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e pós-doutor em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, Edson Luiz Laisman. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Prometo que até o fim da nossa entrevista, esse Laisman aqui vai sair perfeitamente. Professor, nós temos muitos assuntos ligados à economia, num ano extremamente atípico, com sérios danos à economia do Brasil e do mundo. Então é sobre um pouquinho disso que nós vamos conversar aqui nesse nosso encontro, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio e de toda a diretoria da SIC. Novamente agradeço o senhor ter aceitado tão gentilmente o nosso convite. Professor, com a pandemia, a dívida brasileira cresceu muito em 2020 e se aproxima de 100% do PIB. Que riscos isso traz à economia brasileira? Bom, o tamanho da dívida não é necessariamente um problema. O problema da dívida no Brasil é que ela evoluiu muito rápido, ela cresceu muito rápido ao longo dos últimos 20 anos, ao longo dos últimos 15 anos principalmente. E nesse ano de 2020, ela deve subir quase R$1 trilhão. E o principal risco que nós temos de uma dívida crescendo de maneira explosiva, nós chamamos isso de maneira insustentável, como se fosse uma pirâmide, muito conhecida, as pirâmides financeiras. O maior risco é ela assumir uma trajetória explosiva e os financiadores dessa dívida, e quando eu falo os financiadores, não é só os financiadores externos, inclusive os financiadores internos dessa dívida, perceberem ou acharem que o governo não terá condições de pagá-la adequadamente e passarem a exigir uma taxa de juros muito elevada, o que tornaria a própria dívida mais explosiva em termos de crescimento, e o governo evidentemente não poderia aceitar pagar uma taxa de juros mais elevada, e isso acabaria levando a um efeito chamado de dominância fiscal. O que é o efeito de dominância fiscal? O governo passaria, em não aceitando pagar taxas de juros mais altas, passaria a emitir moeda. E aí nós todos conhecemos de longa data, aí da década de 80 principalmente, início da década de 90, os efeitos deletérios de uma emissão desenfreada de moeda, que é a inflação. E a inflação é um tributo, a inflação é um imposto que é colocado a toda a sociedade, empobrecendo a sociedade como um todo. Alguns até gostam da inflação, mas é algo inaceitável, porque fica como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. O sujeito acha que está ganhando, mas ao final de um ano, ao final de 2 anos, ele percebe que todo mundo empobreceu. Então, uns empobrecem mais, o problema da inflação ela ataca mais diretamente o assalariado. O profissional liberal, o empresário, tenta se proteger indexando o seu ganho a alguma moeda externa, elevando os preços rapidamente, mas o assalariado, de um modo geral, ele sofre de uma maneira muito intensa processos inflacionários. Hoje nós estamos vivendo uma inflação na faixa dos 4% ao ano, que é a meta de inflação, mais 1,5%, menos 1,5%, então ela pode variar aí de 2,5% a 5,5%, e ela tem ficado dentro da meta ao longo dos últimos 20 anos, aí foram 2 ou 3 anos que fugiu um pouco da meta, principalmente por conta de choques externos. Mas ela tem ficado dentro da meta. Mas o risco é esse, o risco é essa dívida subir
muito intensamente, muito rapidamente e afetar a credibilidade do governo em relação ao seu financiamento, em relação à sustentabilidade dessa dívida no médio e no longo prazo. Por isso, a gente vai falar um pouco mais à frente a questão das reformas, né? A necessidade da continuidade das reformas. O ano 2020 é um ano atípico, um ano que não deveria ter existido, né? E que o governo acabou chamando para si a responsabilidade, junto com o Congresso, para atravessar um período que, se não tivesse sido feito dessa forma, talvez as consequências poderiam ter sido piores. No início da pandemia, nós cogitávamos, inclusive, fome, pessoas quebrando supermercados em busca de comida, coisas do gênero, um pouco em cima dos efeitos alarmantes que se faziam do real impacto da pandemia. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, as pessoas esquecem das coisas, mas no início se falava de 2 a 4 milhões de mortos no Brasil como efeito direto da Covid. E, na verdade, foi 5% graças a Deus, né, foi 5% dessa previsão alarmante da época. E, então, alguma coisa precisava ser feita e foi feito. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais isso. Mas tem o efeito deletério aí, que é o aumento da dívida pública, né, como já falamos no início. Muito bem, essa é a live das 10h30 da SIC. Agradeço a todos que nos acompanham. Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo aqui nesta segunda-feira, 9 de novembro, pelo Instagram e pelo Facebook da SIC. Agradeço a todos que nos acompanham. O nosso convidado é o professor Edson Luiz Laisman, que é professor de Finanças no mestrado e graduação de Administração na UniOeste em Cascavel, doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e pós-doutor em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco. O nosso assunto de hoje, o que o Brasil precisa para ter um 2021 estável e equilibrado. O professor disse bem agora há pouco aqui que esse 2020 era um ano que não precisava ter acontecido, né? Porque no início do ano, o primeiro trimestre foi extremamente bem, a economia brasileira se recuperando, o mundo dando sinais de que muita coisa boa aconteceria. Enfim, chegou a pandemia e mudou todo o cenário, né? E uma situação nova, não apenas para as empresas e para as pessoas, mas também para os governos. Então, mesmo sem ter sido preparado para isso, o governo brasileiro precisou agir muito rápido na tentativa de neutralizar efeitos que, no início, como o professor citou, se tinha como muito graves, né? Professor, diante das circunstâncias todas, o governo brasileiro, apesar da pressa em adotar medidas, né, como aquela renda emergencial, ele acertou mais ou errou mais? Com certeza acertou mais. O Brasil foi muito ágil, muito rápido nesse processo das tomadas de decisões, o que não é comum em muitas administrações públicas ao redor do mundo. Nós tivemos aqui, a despeito do STF ter colocado a questão da responsabilidade compartilhada aí entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, e o que caracterizou essa corresponsabilidade foi o que está escrito na Constituição e nas leis em relação à questão da saúde pública. Então, de certa forma, não estava errado o Supremo Tribunal em colocar que a responsabilidade ela é compartilhada nos 3 entes. Mas o governo mais acertou exatamente pela rapidez e pelo foco que teve nas medidas. Eu gostaria até de citá-las. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o governo fez foi garantir a questão da logística. Quando prefeitos de pequenas cidades queriam trancar a entrada das cidades para evitar que entrassem pessoas, e provavelmente iam matar os seus habitantes de fome, né? Porque
os alimentos chegam via transporte e precisavam entrar na cidade para fazer a distribuição. Então, uma das primeiras coisas que o governo fez foi criar decretos estabelecendo a garantia da logística. A questão da logística foi algo fundamental no processo, que permitiu não só o funcionamento do transporte, o funcionamento da distribuição, e também com isso garantindo a produção e o fornecimento de matérias-primas. Se não fosse assim, se fosse levar a efeito o que alguns governadores e alguns prefeitos queriam, nós ficaríamos com os hospitais sem medicamentos, nós ficaríamos com supermercados vazios, e aí sim a crise se tornaria muito intensa. Então, a questão da atuação rápida em termos de cuidar, a garantia, colocando o exército inclusive para garantir a questão logística, foi um termo fundamental. O segundo elemento muito importante, mas foi de uma rapidez enorme, foi garantir liquidez. Todas as crises, o grande problema da crise de 1929, por exemplo, foi a compreensão de que o mercado deveria se ajustar e que o governo não tinha nada a ver com isso, e na época não se ofertou liquidez, e a crise foi uma crise longa, que durou aí de 1929 a 1935, 36, mais ou menos. Então o mundo perdeu muito na época. Na crise de 2008, por exemplo, na crise subprime, a crise americana de subprime, que se espalhou pelo mundo inteiro, já havia a compreensão de que a oferta de liquidez é fundamental. O presidente do Banco Central americano, na época, chegou a dizer: se for preciso, a gente distribui dinheiro de helicóptero, né? Põe dólares no helicóptero e sai distribuindo para que haja liquidez. Claro que é uma figura de linguagem que força, né? Mas o governo brasileiro liberou 1,2 trilhão de reais de liquidez. Como é que ocorre isso? Os bancos, quando captam recursos dos depósitos à vista, e nos depósitos de poupança e nos depósitos a prazo, eles têm que deixar parte desse recurso chamados de encaixes bancários junto ao Banco Central. E ao longo dos últimos 20 anos, esses encaixes subiram muito, o governo em momentos diferentes, para se autofinanciar, para se financiar através desses recursos, estabelecia encaixes bancários elevados. Então, com a entrada do governo Bolsonaro em 2019, esse processo de liberação de liquidez ele já vinha acontecendo no final do governo Temer, mas ele foi ampliando. Com a pandemia, em 2020, o governo rapidamente liberou no total, envolvendo liberação de liquidez e liberação de linhas de crédito, 1,2 trilhão de reais. Esse dinheiro não é um dinheiro, para que as pessoas entendam, não é um dinheiro do governo, ele não é um dinheiro do orçamento, ele é um dinheiro do sistema financeiro, é um dinheiro dos poupadores. Ele liberou para os bancos, para que os bancos pudessem ter esses recursos para emprestar aos empresários, aos consumidores que precisavam atravessar esse período difícil. Inicialmente, esses recursos ficaram empossados, por conta do risco, eles ficaram empossados nos grandes bancos, mas o governo criou mecanismos de incentivo e esse recurso, de uma forma ou de outra, acabou se espalhando no mercado, a ponto de nós termos uma taxa de juros de 2% ao ano, e isso se deve também porque a liquidez foi ampliada. Então a liquidez é um fator fundamental que o governo estabeleceu. Um outro fator que ele agiu rápido foi a questão do auxílio emergencial. Inicialmente ele estava propondo 200, depois admitiu 300, aí o Congresso entrou dizendo: não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um orçamento de guerra. E é isso que é um ponto que eu quero chamar bastante atenção. O Congresso e o próprio governo ajustaram a criação de um orçamento de guerra. O que é orçamento de guerra? É um orçamento à parte do orçamento geral da LDO e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, da Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Qual que é a ideia? E eu acho que tem que ficar firme essa ideia. No final da conversa a gente vai explorar isso um pouquinho melhor.
Os problemas de 2020 devem ficar restritos a 2020, por isso o orçamento de guerra. 2021 nós precisamos voltar ao que nós estávamos buscando em termos de ajuste fiscal em 2018 e 2019. 2020 foi atípico, vai elevar a dívida pública substancialmente, mas daí, com um patamar de dívida pública mais elevada, nós devemos retomar 2021 ao que nós tínhamos em 2019. E já há movimentos no sentido de fazer uma prorrogação desses gastos de 2020. Tem muita gente irresponsável nesse país. Então, isso não quer dizer que não se possa ter um programa de renda mínima ampliado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que as medidas extraordinárias tomadas em 2020 por conta da pandemia devem ficar restritas a 2020. Então, o auxílio emergencial, ele começou com uma conversa de 200, passou para 300, e aí o Congresso entrou na história, também várias pessoas querendo tirar proveito disso, propuseram 500 e o governo falou, então tá bom, não tem problema de ser 500, inclusive vão fazer 600 e vão pegar aí, porque pessoas que estavam no Bolsa Família com vários filhos, por exemplo, eu conheço uma senhora que recebia 570 antes da pandemia, como Bolsa Família por conta dos vários filhos que ela tinha, separado do marido, vários filhos, e ela recebia 570. E então, passar de 570 para 600 não fazia muito sentido. Então, mulheres que eram responsáveis do Bolsa Família, que eram responsáveis pelo lar, com vários filhos, passaram a receber 1.200. Então, alguns receberam 1.200, poucos, né? Não muitos, mas a grande maioria recebeu 600. E isso foi feito de forma muito rápida. Aí o governo descobre 35 milhões de invisíveis, né? Pessoas que não estavam no Bolsa Família, não estavam com emprego formalizado, não estavam com empresas formalizadas, mesmo como MEI ou microempresa, simplesmente invisíveis. E esses também foram atendidos. Então, o auxílio emergencial, a ampliação do valor do Bolsa Família como uma compensação para que as pessoas continuassem no Bolsa Família e temporariamente tivessem uma elevação do seu valor. A desoneração da folha de pagamentos, os decretos permitindo que o seguro-desemprego também pudesse ser acessado de forma diferente, o repasse imediato aos recursos para a área da saúde, principalmente atendendo os hospitais universitários nas universidades federais, que dão um grande suporte, assim como os nossos hospitais universitários das estaduais, mas o recurso do governo federal foi repassado para as universidades, para os hospitais universitários das universidades federais, e coube aos governos estaduais ampliarem os recursos aos hospitais, não só universitários, mas aos hospitais que atendem ao SUS. Então, o governo federal repassou recursos abundantes para os estados e municípios, tanto para atuar na área da saúde, quanto para repasse direto mesmo, para garantir que esses estados e municípios mantivessem as suas folhas de pagamentos e seus pagamentos em dia. Voltando à questão da liquidez, uma crise de pagamentos, uma crise generalizada em que estados e municípios deixassem de pagar os salários de seus funcionários ou seus fornecedores, ampliaria a crise já problemática. Então, tinha que criar algum mecanismo para atravessar esse período, e não só o auxílio emergencial, o Bolsa Família, mas a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas, o seguro-desemprego e o repasse para estados e municípios, tanto para a área da saúde quanto para a área de pagamentos, foi muito importante. Uma outra coisa que o governo, nós estamos falando aí dos acertos, né? Uma outra coisa que o governo tomou um cuidado importante foi garantir uma manutenção de um mínimo dos investimentos em infraestrutura. Aí o Ministério da Infraestrutura, temos aí um ministro Tarcísio de Freitas aí como um excelente executor, nesse período manteve os investimentos nas obras públicas, obras antigas que estavam aí paradas há 30, 40 anos, mas extremamente necessárias. Então foi mantido esses investimentos, mantendo o emprego
Entre outras medidas, como por exemplo, essa atuação rápida envolvendo o executivo e o legislativo nas tomadas de decisões. Eu nunca vi no Brasil medidas serem aprovadas de forma tão rápida quanto esse ano de 2020. Alguns podem até achar que não, mas foi muito rápido, né? A discussão entre o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, eles conceberam, discutiram e tomaram essas medidas rápidas e foram aprovadas de forma rápida também. Porque o governo, para que vocês entendam, o governo federal, né, não pode sair gastando sem autorização do Congresso. Isso dá impeachment. Foi assim que a Dilma caiu. Então, todo esse gasto extraordinário em 2020 foi feito num orçamento de guerra, foi aprovado muito rápido e foi por isso que o Brasil, vejam, o FMI previa uma queda de 9, 10% do PIB em 2020 para o Brasil. E nós devemos fechar talvez com uma queda em torno de 4%. E isso se deveu exatamente ao processo de tomada de decisões rápidas e corretas. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. Nosso convidado de hoje é o professor Edson Luiz Laisman, que tem um currículo imenso e esse currículo vai dar suporte para a próxima questão que eu vou fazer para ele. Ele tocou em duas questões aqui muito brevemente, mas eu vou pedir para que ele aprofunde agora, né? Ele falou da posição do STF, que de certa forma tirou o protagonismo do governo federal, fazendo com que a gestão da pandemia passasse para os estados e para os municípios. Gostaria que o senhor, se puder, opine se o STF agiu corretamente nesse sentido. E também o senhor tocou no nome do Paulo Guedes, né, que é o ministro da Fazenda. Se o senhor estivesse no lugar dele, um cenário hipotético, professor, o senhor tem aqui no seu currículo pós-doutor em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Se o senhor fosse o ministro, nós já tivemos ao longo da história ministros da Fazenda com currículos muito simplórios e o senhor com uma posição tão elevada. Se o senhor fosse o ministro no lugar do Paulo Guedes, resumindo, o que o senhor teria feito de diferente ou o senhor seguiria exatamente a linha que ele seguiu? Primeiro, o Paulo Guedes é um dos melhores ministros da economia do mundo, né? Tem um conhecimento amplo, fantástico. E ele só não está fazendo melhor porque nós vivemos uma democracia e nós temos o tempo do Congresso. Agora há pouco falei da rapidez com que o Congresso agiu nessa pandemia, né? O Congresso também no ano passado aprovou a reforma da Previdência. Nós falávamos da questão da dívida. Se não tivesse sido aprovada a reforma da Previdência no ano passado, nós evidentemente estaríamos com uma dívida projetando, porque a questão não é só o quanto está a dívida hoje, né? É quanto você projeta isso para os próximos 5, 10, 15 anos. É isso que os financiadores da dívida olham. Então, o Congresso acabou aprovando no ano passado a questão da reforma da Previdência. Mas voltando à sua pergunta, eu mudaria pouca coisa. Talvez eu tivesse insistido na questão do auxílio emergencial na faixa dos 200 a 300 reais. Isso teria dois efeitos positivos, que eu faria de forma diferente, né? Mas entre o ideal e o possível, o governo ficou com o possível, o Congresso queria valor maior, né? Mas teria dois efeitos positivos. Primeiro, que o gasto não teria sido tão grande, o impacto sobre a dívida não teria sido tão grande, esse seria o primeiro efeito. Claro, quem está nos ouvindo pode dizer assim, poxa, você não está pensando nos pobres, não está pensando... A questão não é essa. Você não pode simplesmente distribuir dinheiro pintando papel, não é assim. No primeiro momento se dá um efeito da dívida, mas a base monetária ela tem quatro níveis, né? M1, M2, M3 e M4, base monetária. E no M4 você inclui não só o papel, no M1 o papel moeda, né? Mais os depósitos à vista, no M2 você inclui os depósitos em poupança, no M3 você inclui os depósitos a prazo e no M4 você inclui os títulos
públicos da dívida. Quando você aumenta o endividamento, você está aumentando de alguma forma a base monetária. E isso implica numa necessidade de financiamento e de resgate dessa dívida de alguma forma ou de outra ao longo de décadas. Não é esse gasto excepcional que nós tivemos em 2020, ele não vai ser resgatado em 2021, ele vai demorar décadas para ser resgatado por quem? Por nós, toda a sociedade. O governo não cria nada, o governo capta recursos do trabalhador, de quem trabalha através dos impostos e devolve isso na forma de serviços ou de transferência de renda, que já que nós estamos falando de auxílio emergencial. Então eu teria insistido nos 200 a 300 reais para evitar, no primeiro momento, para evitar esse impacto maior que teve na dívida. Mas tem um segundo fator que pouca gente está considerando, que é fácil você entrar num programa desse e é difícil você sair dele. Então agora o governo criou um mecanismo de redução de 600 para 300 reais e de 1.200 para 600 para os últimos 3 meses do ano, encerrando isso em dezembro. Seria mais fácil você sair desse problema para um novo sistema de renda mínima, renda cidadã, renda Brasil, se tivesse na faixa dos 200 a 300. Como está na faixa dos 600, agora teve que cair para 300 e já tem gritaria e tem gente querendo ampliar isso de forma definitiva. Então, por conta desses dois fatores, talvez isso eu teria feito diferente. No mais, eu teria feito tudo o que eles fizeram. Acho que foi essa condição. Realmente, quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, uma das preocupações que eu tinha era com a governabilidade, né? Com esse apoio no Congresso. E o Congresso e o Executivo atuaram de forma conjunta, como eu disse já antes, e conseguiram fazer isso de uma forma rápida. Então, de forma geral, eu não teria mudado praticamente nada do que eles fizeram. E a questão do STF? A questão do STF é a seguinte, então, para quem não sabe, eu fui diretor do hospital aí nos últimos 10 anos por 2 períodos, né? Primeiro como diretor administrativo do hospital universitário, depois como diretor-geral. Então, eu conheço um pouco dessa questão da legislação da área da saúde. O sistema de saúde aprovado na Constituição de 1988 e as leis subsequentes que norteiam o sistema do SUS no Brasil, ele estabelece a responsabilidade tripartite, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, o que o STF fez foi, na verdade, interpretar a legislação que está lá na Constituição e que estão nas leis. Claro, isso é muito explorado politicamente de um lado e de outro, mas a responsabilidade continuou para os 3 entes. O governo federal tem dito, não, então tá, já que a execução prática mesmo ficou com estados e municípios, eu entro fornecendo suporte, principalmente suporte econômico, financeiro, e dessas negociações internacionais que o governo tem participado em relação ao potencial de eventuais vacinas que se mostram viáveis, né? Hoje de manhã eu vi uma reportagem de um laboratório americano que apresentou, Pfizer, se não me engano, apresentou uma vacina com 90% de eficácia, né? E as outras todas que estão aí em análise. Isso é uma outra polêmica, né? Mas de uma forma geral, fora esse debate político que uma parte faz, outra parte faz, não acho que tenha sido errada a decisão do STF. Muito bem. Mas, professor, não há como negar que os oportunistas e as pessoas que querem o quanto pior, melhor, colocam na conta do presidente tudo que dê de errado nesse processo, né? Infelizmente. Professor, uma outra questão aqui. O senhor disse há pouco que a previsão era de um PIB negativo em 2020 de até 10%. Agora, diante de tudo que foi feito, desses acertos aos quais o senhor se referiu, que o governo teve ao longo do ano, e com o processo de retomada econômica, com o bom momento do agro, a previsão é que se chegue a um PIB negativo entre 4% e 4,5% em 2020.
Mas o que, professor, tecnicamente isso significa? Significa que empobrecemos. O PIB é uma medida de fluxo, de geração de riqueza, não de estoque, de fluxo. Você tem o PIB mensal, o PIB trimestral, o PIB anual, é o total da produção de bens e serviços que um país, ou uma região, um estado, no caso que nós estamos falando do país, tem ao longo de um ano. PIB de 2020 é a produção de riquezas, quantidade de sapatos, quantidade de calculadoras, quantidade de canetas, quantidade de sacas de soja, de veículos, de tudo. Mas como é que você faz para comparar com a produção do ano passado? Você pega a produção do ano passado e multiplica pelos preços desse ano, e pega a produção desse ano e multiplica pelos preços desse ano, ou pode fazer o contrário. Pega a produção do ano passado pelos preços do ano passado, pega a produção desse ano pelos preços do ano passado. Então você neutraliza a questão dos preços e você acaba conseguindo fazer esta medição da geração de riqueza na produção física de bens e serviços no seu agregado. E aí a previsão era alarmante, eu realmente achei que o FMI estava... É que veja, o FMI faz isso para o mundo inteiro, né? Então ele pega os dados rapidamente e saiu com projeções. Eu acho que o FMI deixou de considerar um fator importante no caso do Brasil, que acabaram errando, e tanto que eles acertaram, né? Espanha, menos 12,8%, Argentina, menos 9,9%, Itália, menos 10%, eu até anotei esses percentuais em algum lugar, e eles acertaram lá, eles erraram no Brasil, que deve ficar em torno de menos 4, menos 4,5%, a gente só vai saber isso certamente lá pelo mês de maio do ano que vem, quando os números de 2020 forem fechados. Essa semana o IBGE recalculou o PIB de 2018, para você ter uma ideia, né? Na época ficou apresentado como um PIB que o PIB havia crescido 1,3% e agora estão revendo para 1,8%, quando os dados de fato se consolidam. Mas agora todos os efeitos econômicos de 2018 e 2019 foram tomados considerando o que foi divulgado na época. Então, uma queda do PIB significa um empobrecimento nesse percentual. E vou mais longe, há um crescimento da população brasileira, esse crescimento está baixo, está em de 0,7%, 0,8% da população brasileira, né? Nasce mais gente do que morre, tá? Então a população cresce lentamente, mas ela cresce. Então, em termos de PIB per capita, a queda não foi 4,5%, a queda foi, somando o crescimento populacional, o PIB per capita nós empobrecemos 5,3%, 5,2%, 5,3%. Então, na prática, significa isso, um empobrecimento, assim como a inflação empobrece, uma queda do PIB também empobrece. Isso aumenta o desemprego também, em termos práticos, aumenta o desemprego, porque o emprego ele é gerado com o crescimento econômico. Então, mais ao final a gente vai falar, mas o Brasil precisa crescer 5 ou 6% ao ano, senão nós não resgatamos esses 14 milhões de desempregados que nós temos. Nós precisamos gerar 10 milhões de empregos. No ano passado nós geramos 1 milhão de empregos. Esse ano a previsão era de uma perda de 1 milhão de empregos. Pelos números que a grande imprensa não divulga, mas pelos números que tem acontecido aí no mês de agosto, setembro, outubro, os números não fecharam ainda, mas eu acredito que nós vamos chegar em 31 de dezembro sem perdas de empregos, o que é ruim também. Nós deveríamos, o ano passado criamos 1 milhão de empregos, esse ano deveríamos criar 1 milhão e meio. Então, em 4 anos, a gente, na melhor das hipóteses, sem a pandemia, nós teríamos criado 4 a 5 milhões de empregos. E é metade do que nós precisamos. Nós precisamos pelo menos criar 10 milhões de empregos. Nós não vamos conseguir eliminar os 14 milhões de desempregados, mas que um certo nível de desemprego é natural, porque sempre tem gente entrando no emprego, saindo de outro. Nos Estados Unidos eles chamam isso de pleno emprego. Pleno emprego lá não é desemprego zero. Pleno emprego lá é desemprego na faixa de
4%. Então, se nós considerarmos isso aqui também, nós precisamos gerar 10 milhões de emprego. 4 milhões de desempregados naturalmente sempre vão existir. E nós não geramos, no ano passado a gente gerou 1 milhão de empregos, esse ano a previsão era perder 1 milhão de empregos, mas por conta das medidas acertadas que nós já falamos aqui, eu acredito que nós devemos fechar o ano de forma neutra, sem perdas, ou com uma perda aí de 100, 200 mil empregos e não de 1 milhão, como era também a previsão catastrófica. Eu só para complementar a questão que no início nós falamos que o FMI não considerou um aspecto importante, que é uma Selic a 2% ao ano. Quem tem aí a minha idade deve olhar para trás e lembrar que nos últimos 50 anos eu não lembro, nós temos tido uma Selic de 2% ao ano, uma taxa de juros básica da economia, é a partir dela que todas as outras taxas se formam, de 2% ao ano. Só que o efeito de uma redução, principalmente da redução, no caso do aumento das taxas de juros, o efeito é um pouco mais rápido. Mas no caso de uma redução da taxa de juros, o efeito na economia, ele se dá de 6 a 8 a 10 meses após esta alteração, após essa redução. Então, neste momento, nós estamos, outubro, novembro e dezembro, nós estamos no auge desse efeito positivo dessa queda dos juros. E é o juro na faixa de 2%, no caso da Selic, que está permitindo que o mercado da construção civil, por exemplo, esteja a todo vapor, e ele é um grande gerador de empregos e de crescimento da economia brasileira. Então o FMI não levou em consideração o fato do Brasil estar numa tendência de queda de inflação, que permitiu uma queda da taxa de juros básica da economia, e que este efeito desta queda, de fato, está se dando no segundo semestre de 2020, e se a inflação ficar comportada, isso deve se estender ao longo de 2021. Muito bem, essa é a live das 10h30 na SIC. Quem nos acompanha hoje é o professor Edson Luiz Laisman. Professor, agora entrando especificamente no assunto central desse nosso encontro de hoje. Para que a retomada econômica ocorra com estabilidade em 2021, tanto nas esferas cambial quanto inflacionária, o que, na sua visão, é primordial para o país? Vamos trabalhar a questão externa no primeiro momento. Durante o século passado inteiro, a questão externa sempre foi um problema. O Brasil começava a crescer, a economia interna começava a se fortalecer, as vendas internas se tornavam mais lucrativas, caíam as exportações, aumentavam as importações e virava uma crise cambial. Tanto que no século XX ficou conhecido aí o Brasil como o voo da galinha, com exceção lá do período do milagre econômico brasileiro, dos anos 1960, final dos anos 60, até o final dos anos 60, até meados dos anos 70, ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Fora isso, durante o século inteiro, ficou conhecido como o voo da galinha. O voo da galinha é um voo curto. Começava a crescer, vinha o desajuste externo e a crise cambial, crise de dívida e tinha que corrigir. A partir do final do século passado, com a entrada forte da China como um grande comprador de commodities, esse problema que nós tivemos no século XX, também conhecida como tendência secular das commodities, as commodities cada vez valendo menos, essa tendência secular das commodities se inverteu. Faz 20 anos que nós temos um período favorável do preço das commodities, e eu acredito que nós devemos continuar com isso ao longo dos próximos 20 anos. Então, a oferta de moeda externa se consolidou de forma bastante ampla para o Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Nós tivemos aí períodos em que o volume de exportações dobrou com o preço triplicando. Então, o governo acumulou reservas cambiais de uma forma gigantesca ao longo dos últimos 20 anos, os vários governos que passaram, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, conseguiram acumular aí 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Não tivesse o governo acumulado essas reservas,
a taxa cambial em determinados períodos poderia ter ficado muito baixa, né? Uma valorização muito intensa do real, com consequências em termos de dificuldade dos nossos exportadores. Nós vivemos uma região agrícola, do agronegócio, com bastante exportação. Então, vejam, lá na crise, no final do último ano do governo Fernando Henrique, em 2002, o dólar saiu de 2,30 e foi para 4, um aumento aí de 80% na taxa cambial. Por conta, na época, que o PT dizia que ia dar o calote na dívida externa, calote na dívida interna. Como ele não deu o calote, acertadamente não deu o calote, os exportadores nadaram de braçada em 2003, 2004, 2005, exportando muito, com preços bons, e o governo acumulou reservas cambiais fantásticas na época. Lá na crise de 2008, por exemplo, o dólar saiu de 1,60, pulou para 2,50, um aumento de mais de 50% na taxa cambial. Agora, em 2020, o dólar saiu de 4,19 chegou a 5,90, né? Na semana passada chegou a 5,60, hoje de manhã eu abri, já está em 5,22. Eu acho que ele vai buscar 5, a cotação 5. Então, de 4,20, 4,19 para 5,19, para facilitar a nossa conta aqui, isso dá 25% de aumento da taxa cambial. E foi importante porque manteve o comércio exterior, a corrente de comércio nossa é de 350 bilhões de dólares no ano, 200 bilhões, 210 bilhões de exportação aí, e 150 bilhões de importação. Então, somando os dois, dá 350 bilhões de dólares, com um saldo comercial aí na faixa dos 60 bilhões. O saldo em transações correntes, que envolve não só a balança comercial, mas a balança de serviços, royalties, juros, turismo e as transações unilaterais, o saldo disso tudo, a soma dessas três balanças, dá o saldo em transações correntes. Deve ficar muito próximo de 0, 2, 3 bilhões de dólares de déficit. Lembrando que é possível um país financiar até 4% do seu PIB em termos de déficit em transações correntes. Nós estamos em equilíbrio. Além de nós estarmos em equilíbrio nas transações correntes, nós temos 350 bilhões de dólares de reservas cambiais e estamos numa situação extremamente favorável para atravessar os próximos 10 ou 20 anos na área externa. O que nós precisamos aí na área externa para que 2021 se estabilize e nós consigamos ter um crescimento satisfatório? A taxa cambial desvalorizada, uma taxa cambial mais alta, favorece o exportador, dificulta as importações, mas ela não é uma medida de competitividade de médio e longo prazo. Nós só vamos ser competitivos a médio e longo prazo com produtividade em relação aos outros países. Mas no curto prazo, para atravessar o ano 2020, graças a Deus nós temos um sistema de câmbio flutuante implantado lá em 1999 e que tem que permanecer assim porque ele permite um ajuste rápido. Os investidores internacionais, começou a pandemia, começaram a vender as posições no Brasil e ir embora. Os investidores internacionais, principalmente o capital especulativo, quando a taxa de Selic veio a 2%, eles acharam muito pouco e começaram a ir embora. Pode ir embora, não tem problema, mas vai um câmbio flutuante. Vendam as suas posições em real aqui a $1 5,90 que chegou no determinado momento este ano. Venda a 5,90, 5,70. Pode ir embora. Só lembrando uma coisa, lá no ano 2010, por conta da inflação e tal, nós tivemos que subir a taxa de juros aqui, o capital internacional veio sedento para cá. O governo da época criou um IOF aplicou um imposto de 6% sobre esse dinheiro que vinha. Quer vir? Pode vir aproveitar a taxa de juros alta, mas paga 6% na entrada. E hoje nós não temos nada disso. Então, nós participamos ativamente do mercado financeiro internacional. A nossa situação é 1000 vezes melhor do que a Argentina, que está em default novamente, né? A Argentina, quando você dá um calote na dívida externa, você demora décadas
para recuperar a credibilidade. Nos últimos 20 anos a Argentina fez isso 2 vezes. Então a situação não se compara com a Argentina. O que nós precisamos então em termos de taxa cambial? É diminuir a volatilidade. Diminuir a volatilidade. Então essa semana, semana passada e essa semana, por conta da eleição americana, nós temos uma tendência de enfraquecimento do dólar. Tanto que alguns bancos internacionais têm recomendado um investimento em real. Quando o dólar estava 5,70 aqui, alguns grandes bancos internacionais estavam recomendando que os investidores ficassem posicionados em real, porque o real tenderia a se valorizar em relação ao dólar. Acertar em cheio. Então, precisamos diminuir essa volatilidade. Isso em termos de taxa cambial. E temos condição de fazer isso. O Banco Central hoje está renovando aí em torno de 20 bilhões de dólares de swaps cambiais, né, que são operações em que o Banco Central vende dólares no mercado futuro. Poderia não renovar? Poderia, porque o dólar está caindo. Poderia não renovar. Mas ele tenta evitar, nesses momentos turbulentos, ele tenta evitar adicionar turbulência. A visão é mais de médio e longo prazo. E na questão da inflação, nós precisamos que a inflação continue de forma comportada, na faixa dos 4% ao ano, até 5,5% está dentro da meta, para permitir que a taxa de juros fique baixa também. A taxa real esse ano deve ficar negativa, né? Porque se a inflação der 4% e a Selic está em 2%, a taxa real fica negativa em 2%. Então você pode até ter taxas negativas momentaneamente, claro que no longo prazo você não consegue fazer isso. As previsões são de uma taxa de Selic lá por 2024 na faixa dos 6%, exatamente porque você não pode ter um período muito longo. Então, inflação baixa, taxa de juros baixa, câmbio estável, não importa se é a 5,70, se é a 5 ou se é a 5,90, claro que os nossos produtores de soja e de frango preferiam um câmbio a 6, né? Mas ele precisa buscar um ponto de estabilidade e diminuir a volatilidade. A inflação ficar sob controle. Esse problema da inflação de alimentos nesse segundo semestre se deve também ao volume de recursos do auxílio emergencial, mas que se neutraliza a partir de janeiro e também entra a safra de verão. Então eu acredito que a inflação deva ficar sob controle e inflação e câmbio são 2 fatores fundamentais, além da questão da demanda externa também. Nós não podemos ter uma crise internacional de demanda, porque aí não tem como a gente não ser afetado por isso. Mas via de regra, se tudo isso der certo, 2021 será um ano bom. Essa é a live das 10h30 da SIC. Quem nos acompanha é o professor Edson Luiz Laisman, a quem novamente, em nome da diretoria da SIC, agradeço. Professor, o nosso tempo está indo embora, a gente tem algumas questões aqui importantes. Vou tentar responder de forma mais objetiva. A gente vai ter que dar uma apressadinha aqui no nosso passo. Tá certo. Professor, o desemprego aumentou em função dessa situação toda a qual o senhor se referiu. O que de uma forma prática, né? Que medidas poderiam ser adotadas para a gente acelerar, né, a oferta de empregos a partir de 2021? 2 palavras são chave nesse processo aí. Uma delas é a questão da credibilidade, né? Da confiança, e a outra é a questão da confiança dos investidores para continuarem investindo. Porque é o investimento que vai gerar as condições de crescimento econômico sem inflação, ou com uma inflação comportada ao longo dos próximos anos. Então nós precisamos que o ambiente econômico e o ambiente político sejam estáveis para que possam ocorrer investimentos. O emprego só vem com o crescimento econômico. Não tem jeito, gente. Emprego é sinal, emprego só vai ser gerado com o crescimento econômico. E com relação ao desemprego, tem um outro fator que às vezes a gente não ouve muito você falar por aí. A modernização, ela leva a um problema
de ampliação de desemprego em áreas que ficam atrasadas tecnologicamente, que ficam obsoletas. Então o mundo inteiro, não é só o Brasil, enfrenta esse problema da inovação tecnológica destruidora de empregos. Então ali não tem muito o que fazer, porque você não pode querer preservar empregos evitando o avanço tecnológico, não é possível isso. Você com certeza vai dar com os burros na água e vai ter problema muito maior no futuro. Você precisa continuar competitivo em relação aos outros países. Então o que sobra? Sobra o crescimento econômico. E nós precisamos crescer. Eu acredito que nós precisamos crescer de 5 a 6% ao ano para conseguir resolver dois problemas. A questão do desemprego. Precisamos, como eu disse antes, gerar 10 milhões de empregos. Já geramos um no ano passado, não devemos gerar nada esse ano. Já terá sido uma boa notícia. Mas ainda estamos com uma dívida de 9 milhões que esse governo, o próximo governo, vai ter que resolver. Nós precisamos incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, programas de empreendedorismo, programas ajudam bastante. Uma forma muito rápida da gente conseguir resolver isso e criar empregos seria desonerar a folha de pagamentos. Não faz muito sentido. Eu lembro que no final dos anos 80, a gente tinha alguns congressos internacionais que a gente discutia a questão da irracionalidade que é você tributar a folha de pagamento das empresas e o salário do empregado. Deve-se buscar mecanismos inteligentes de buscar os recursos que o governo precisa, não tributando o salário. Isso pode dar uma janela aí de crescimento do nível de emprego. Programas de empreendedorismo, manter os juros baixos é fundamental e desonerar a questão da folha de pagamentos. Mas lembrando, não é só desonerar. Seria fácil fazer. O governo está numa situação de déficit primário que precisa ser recuperado. Então o governo tem que aumentar a arrecadação. Então não pode só desonerar, ele tem que substituir o tributo que está sobre a folha de pagamentos por outra forma de tributo. Então a reforma tributária nesse sentido vai ser fundamental. Professor, uma outra questão fundamental num aspecto de macroeconomia que impacto, embora o Trump diga que vai recorrer à Suprema Corte norte-americana, porque há indícios, segundo ele, muito fortes de fraude nas eleições lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, os números apontam que o Joe Biden sai como vencedor das urnas, De uma forma prática, professor, que impactos a eleição do Biden traz para o Brasil? É mais de oportunidades ou mais de preocupação? Tem os dois lados. A taxa cambial, hoje eu não sei exatamente nesse momento quanto está, mas eu estou dizendo que essa semana ele vai buscar uma taxa cambial de 5, lembrando que já esteve em 5,90 esse ano. Então, qual é a leitura dos investidores internacionais? É que o governo democrata fará uma ampliação dos programas de auxílio e de emissão de moeda, enfraquecendo o dólar em relação às outras moedas. Então, o dólar mais fraco significa melhora nas nossas condições externas. Como eu disse, a taxa cambial é um elemento que acaba internalizando a inflação pelo acesso aos nossos produtos e matérias-primas importadas, Então nós devemos ter uma taxa cambial mais baixa, real dividido por dólar, pelo enfraquecimento do dólar. Isso é uma boa notícia sob o ponto de vista da estabilidade econômica, macroeconômica brasileira em relação à questão do mercado externo, e é uma má notícia para os nossos exportadores que preferem um câmbio a 5,90, a 5,70, os nossos produtores de soja. Então, muita gente aproveitou o período preço bom em dólar com a cotação do dólar boa, outros não aproveitaram. Eu acho que se foi. Sinalizando aí com a vitória do Biden, nós devemos ter um dólar mais fraco, uma taxa cambial mais baixa no caso do Brasil, ou seja, um real mais valorizado, dificultando um pouco as exportações. Mas lembrando que esses nossos exportadores exportavam a dólar 4 no início do ano passado, desse ano, 2020. Algumas questões ligadas à questão do meio ambiente, mas eu assim, como é que eu avalio? Eu avalio aquelas declarações
do Biden durante a campanha como declarações para conseguir voto. A gente conhece bem política e sabe que durante uma campanha você fala o que agrada e consegue atrair votos. Então, na questão ambiental, se houver um movimento, o Brasil é um dos países que mais preserva a questão ecológica. Temos um problema de imagem, né? Porque tem um monte de brasileiros espalhando fake news lá fora e denegrindo a imagem do país. Ah, não existem queimadas? Existem queimadas, sempre existiram queimadas. Existem queimadas em outros países também, tem uma questão sazonal aí de épocas de seca. Outro dia eu vi um vídeo, o sujeito colocando lá no centro-oeste, né? Se não me engano era em Goiás, o sujeito numa fazenda mostrando um parafuso num mourão de uma cerca. E o calor era tão grande que pegou fogo no poste e pegou fogo no capim que estava embaixo, né? Por conta da seca, né? Então tem um problema de imagem aí, mas que tem que ser gerenciado. Nós temos que fazer uma política externa pragmática em relação aos Estados Unidos. Nós temos interesses comerciais convergentes na área militar e na área do 5G, por exemplo. Então, o Brasil alinhando com as pautas americanas, principalmente em relação ao 5G, já desanuvia um pouco essa questão que, eventualmente, a turma da lacração fica aí dizendo que agora ficam torcendo contra o Brasil. Não, as coisas nas relações internacionais não funcionam assim. Hein, professor, chegamos ao cúmulo de ter o Paulo Coelho, né, o mago, pedindo para que o mundo boicotasse os produtos brasileiros. Quer dizer, é uma situação complicadíssima, né? Eu acho que podiam sim boicotar os livros do Paulo Coelho. Que aqui entre nós, né, embora ele seja um campeão de vendas, um best-seller, não são livros tão contundentes assim, né, professor? Não. É uma pena que tem muitos brasileiros que, em função de questões ideológicas, jogam contra o Brasil. Isso é extremamente lamentável, né? Primeiro o Brasil, né, professor? O senhor, como um estudioso, né, dos fenômenos da economia, e vou pedir aqui de uma forma muito rápida, professor, quais são verdadeiramente as grandes lições, né, que esse ano de 2020, com a pandemia do coronavírus, deixa para todos nós? Primeiro que nós temos que estar vigilantes em relação à questão da nossa liberdade. Muitas pessoas com quem eu converso não faziam noção de que a nossa liberdade constitucionalmente garantida pudesse ser colocada em risco diante de decisões políticas de prefeitos e vereadores e muitas vezes policiais se colocando como defensores de pautas nem sempre legais. A gente viu casos muito estranhos acontecendo no Brasil. Então, nós temos que estar permanentemente atentos à questão da nossa liberdade. E uma outra lição é que nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis a uma eventual guerra biológica. Então, temos que estar atentos a essa questão de uma eventual guerra biológica, porque estamos vulneráveis. Professor, uma outra questão importante que se aborda no mundo todo, o senhor tocou aqui de uma forma muito breve, a gente está chegando no fim do nosso tempo, são os efeitos e os impactos que a antitecnologia gera, né? O principal é tornar muitos trabalhadores obsoletos diante das novidades, né, das inovações que surgem e que elas realmente são extremamente necessárias e não tem como segurar essa que é uma tendência mundial, né? Então, muitos países no mundo discutem políticas de renda mínima, inclusive os desenvolvidos, que tem muita gente que jamais vai voltar para o emprego, infelizmente. O que o Brasil pode fazer nessa linha? O senhor entende que chegou a hora de pensar e efetivamente colocar uma política de renda mínima em prática aqui também? Sim. Infelizmente, os analfabetos funcionais, o que é um analfabeto funcional? É aquele que não só é analfabeto, mas aquele que, mesmo sabendo escrever o seu nome, mesmo sabendo ler, não compreende o que lê.
Então tem muita dificuldade de manter-se no mercado de trabalho com avanços tecnológicos significativos. Então nós precisamos sim ter um programa de renda mínima. Nós temos já o Bolsa Família, nasceu como Bolsa Escola, virou Bolsa Família. A grande crítica que eu tenho ao Bolsa Família é que ele não estabeleceu portas de saída. Nós temos sim que ampliar, incluir os invisíveis, ampliar, não em termos de valor, eu até acho que o valor não pode ser muito alto a ponto de gerar um incentivo ao não trabalho, mas ele tem que ser o mínimo para garantir uma alimentação, o mínimo do mínimo, e ampliar ao máximo o número de pessoas que possam estar fazendo parte disso. Renda Brasil, Renda Cidadã, Bolsa Família, não importa o nome. Algo que permita garantir aí, historicamente, nos últimos anos, a gente estava gastando 30 bilhões de reais com Bolsa Família. Eu acredito que nós poderíamos colocar 60 bilhões, que é 2% mais ou menos do orçamento. E quando eu falo em orçamento, não é só do governo federal, a gente tem que ter governo federal, estaduais e municipais participando desse processo. Nós temos que ampliar para garantir a esses que não conseguem se adequar às novas tecnologias. Não pode ser muito alto, tem que atender uma quantidade grande de pessoas, mas tem que estabelecer portas de saída. Portas de saídas de incentivo à formalização, ao microempreendedorismo, à criação de MEIs, ao acesso ao mercado de trabalho. Existem experiências internacionais muito interessantes, a gente não vai ter tempo para discutir isso, mas existem experiências internacionais muito interessantes que auxiliam a pessoa a voltar ao mercado de trabalho. Então essa porta de saída do programa de renda mínima é importante. Não dá para dizer assim, agora vou ser renda mínima o resto da vida. Ele tem que ser permanente para o país, mas tem que ser de alguma forma temporário para grande parte das pessoas que adentram ao sistema, até para permitir que outros possam adentrar. Professor, quero mais uma vez fazer um agradecimento aqui a quem nos acompanha pelo perfil ASIC Cascavel no Instagram e também no Facebook. Obrigado pela audiência. Quero mais uma vez, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Gemésio Pegorari e toda a diretoria da SIC, agradecer aqui o professor Edson Luiz Laisman, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa live das 10h30. Quero informar a todos que esse conteúdo vai ficar disponível permanentemente lá no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Se inscreva e acompanhe as nossas lives. Ele é professor de Finanças no mestrado e graduação de Administração na UniOeste Cascavel, doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa de Minas Gerais e pós-doutor em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, Edson Luiz Laisman, a quem novamente agradeço por estar aqui com a gente hoje. Em nome da UniOeste, em nome do curso de Administração do campus de Cascavel, em nome do mestrado em Administração, mestrado profissional, inclusive a gente tem aulas à noite para permitir que os nossos empresários possam aderir a um programa de qualificação. Em nome então da universidade, a gente também agradece a SIC essa possibilidade de batermos um papo sobre assunto tão relevante. Muito obrigado a você também por ter feito o convite. Obrigado, professor, e até a próxima. Até.